Reabertos os trabalhos da sessão. Veja o que nós podemos trazer com esse quadro. Pequeno. Tem 6. Vamos lá? 6. Matéria não constitucional. Agravo mental. Que a senhora pediu na sessão. Localiza para mim aqui. Bahia. Tá, então veio com qualquer outro. Você já podia estar com isso pronto, não é isso? Eu sabia que ia Bem, olha esses embargos de declaração. Qualquer um. Chamar qualquer um. Chama a julgamento os embargos de declaração na suspensão de tutela antecipada número 85. Embargos de declaração com pedido de atribuição de efeitos infringentes opostos pela Usina Central Olho d'Água, Sociedade Anônima e outros. A decisão desta presidência que deferiu parcialmente pedido de suspensão da execução da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Federal de Pernambuco, nos autos de ação ordinária, possibilitando o prosseguimento da ação de desapropriação número tal, proposta contra a empresa Pessoa de Melo Indústria e Comércio S.A., e a regular emissão na posse do imóvel expropriando, exceto quanto às áreas que tenham sido dele destacadas e transferidas para outras matrículas na forma da legislação vigente. A decisão, cujos efeitos foram suspensos, concedeu antecipação de tutela para sobrestar o processo administrativo de desapropriação número tal, até que se providenciasse a exclusão das terras destacadas do imóvel expropriando e transferidas para outras matrículas. A Usina Central Olho d'Água, S.A., Gilberto Carvalho Tavares de Melo, Bruno Tavares Alves de Melo e Alcides Ferreira Lima Filho, sustentam o seguinte. Primeiro, que houve omissão da decisão quanto à ausência de exaurimento de instância ante a inexistência de julgamento final do pedido de tutela antecipada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Houve omissão da decisão quanto à ausência de competência da presidência do Supremo Tribunal Federal para julgamento do presente pedido, porquanto o que está em discussão é o alcance das áreas pertencentes aos ora embargantes pelo decreto expropriatório, não se tratando dessa forma de matéria constitucional. Além disso, o presente pedido de suspensão revolve matéria de fato, com eventual produção de provas, o que é inadmissível. Ainda que as suas áreas encontram-se perfeitamente individualizadas, uma vez que foram destacadas mediante matrículas próprias no Registro Geral de Imóveis competente, na forma da legislação vigente, estando assim plenamente abrangidas pela citada exclusão, impossibilitando o procedimento expropriatório. E ainda a existência de contradição na decisão, porquanto propuseram a ação ordinária número tal, com o objetivo de que fosse devidamente aplicado o artigo 2º, parágrafo único do decreto expropriatório, o qual exclui expressamente as áreas dos recorrentes por estarem individualizadas em matrículas próprias, bem antes da publicação do referido decreto expropriatório. Certo que o próprio INCRA, através do seu procurador, em despacho folhas tais, condiciona o prosseguimento feito à solução da questão das adjudicações, não tendo como o INCRA desapropriar sem que seja feita
a delimitação da área remanescente ou que sejam os registros anulados, voltando ditas áreas a pertencer integralmente à pessoa de Melo, Indústria e Comércio e Sociedade Anônima. Ainda apontam omissão em relação às áreas abrangidas pela decisão ora embargada, evitando-se assim a propositura de futuras reclamações, motivo porque deverá ficar claro ao juiz da causa que a decisão monocrática do Supremo Tribunal não o impede de excluir do procedimento as áreas adquiridas e destacadas com matrículas próprias. Ainda diz que, que há erro material no julgado ante a inexistência de grave lesão à ordem pública, e ainda que inexiste conflito nas áreas de propriedade dos embargantes que já cultivavam cana-de-açúcar pacificamente antes da publicação do decreto expropriatório e, ao tomarem conhecimento de um possível risco de invasão das áreas pelos acampados em outras propriedades da região, ajuizaram a ação de interdito proibitório. Asseveram, afinal, que o Tribunal Federal da Quinta, ao julgar o agravo de instrumento número tal, pôs fim à controvérsia acerca do alcance da exclusão das áreas dos então agravados ora embargantes. Os embargantes requerem o acolhimento dos presentes embargos para indeferir-se o pedido de suspensão da execução da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Federal de Pernambuco, nos autos da ação ordinária número 2006-3367, concedendo-se efeitos infringentes a este recurso. Este é o relatório. O voto é o seguinte: a Corte já afirmou entendimento de que não cabem embargos de declaração contra a decisão monocrática de relator. E esse é o motivo por que os recebo como agravo regimental e assim passo a apreciá-los. A decisão ora agravada está fundamentada nos seguintes termos: reconheço que a controvérsia instaurada na ação em apreço evidencia a existência de matéria constitucional. E aí reconheço a competência da presidência do Supremo Tribunal Federal, cito os precedentes. Frise-se ainda que a decisão do presidente do Tribunal Regional da Quinta foi reformada em agravo regimental, que atrai a aplicação do disposto no artigo 4º, parágrafo 4º da Lei 8.437. Em juízo mínimo de delibação, verifico que se trata de uma regular ação de desapropriação, porque fundada no artigo 184 da Constituição da República e precedida do necessário e competente decreto da Presidência da República, que declarou de interesse social para fins de reforma agrária o imóvel em questão. No presente caso, dizia eu no despacho, entendo que se encontra devidamente demonstrada a grave lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem administrativa, pois que a decisão em apreço impede a regular execução de um serviço público, no caso, a implementação da política agrícola fundiária de reforma agrária, nos termos dos artigos 184 a 191 da Constituição, e o prosseguimento do processo judicial de desapropriação. Entretanto, o decreto expropriatório de 24 de 5 de 2004, no seu artigo 2º, parágrafo único, dispôs expressamente que excluem-se dos efeitos deste decreto as áreas que, porventura, tenham sido destacadas dos imóveis relacionados nos incisos 1 a 4 do artigo 1º e na forma da legislação vigente, transferidas para outras matrículas. Conforme consignou a Procuradoria-Geral da República, a emissão na posse só poderá realmente efetivar-se nos imóveis cujas áreas estejam perfeitamente delimitadas com memoriais descritivos transcritos no registro de imóveis. Assevere-se, finalmente, que os argumentos deduzidos pelo requerente no sentido da ocorrência de inúmeras irregularidades no cartório único de registros públicos da comarca de Aliança, Pernambuco, em relação ao imóvel expropriado, não podem ser aqui sopesados e apreciados, porque dizem respeito ao mérito da ação. É dizer, não cabe em suspensão a análise em profundidade e extensão da matéria de mérito analisada na origem, domínio que se reserva ao juízo recursal. Ante o exposto, dizia eu, defiro parcialmente o pedido de suspensão da execução da decisão para possibilitar o prosseguimento da ação de desapropriação número tal, proposta contra a empresa Pessoa de Melo, Indústria e Comércio, Sociedade Anônima, e a regular emissão na posse do imóvel expropriando, exceto quanto às áreas que tenham sido dele destacadas e transferidas para outras matrículas na forma da legislação vigente, etc., etc. Até aqui a decisão. Entendo que não há contradição entre os fundamentos da decisão ora gravada e a sua conclusão,
pois o presente pedido de suspensão foi parcialmente deferido para possibilitar o prosseguimento da ação de desapropriação e a regular emissão de posse do imóvel expropriando, com aquelas exceções que frisei. É que o próprio decreto presidencial expressamente dispôs que se excluem dos efeitos deste decreto as áreas que, porventura, tenham sido destacadas dos imóveis relacionados nos incisos 1 a 4 do artigo 1º, etc. Quanto ao pedido de esclarecimento em relação às áreas abrangidas ou não pela decisão ora gravada, não é cabível em suspensão a fixação das áreas a serem destacadas do imóvel desapropriado, que não se sujeitariam à emissão na posse. Neste sentido, transcrevo o parecer da Procuradoria-Geral. Disse o senhor Procurador-Geral, no plano de fundo não assiste melhor sorte aos recorrentes, pela característica inerente aos procedimentos de suspensão de segurança. É absolutamente inviável determinar os imóveis que teriam sido destacados da propriedade original e que, assim, não se sujeitariam à emissão na posse. Por fim, embora os imóveis dos agravantes cinjam-se a uma área não muito maior que 500 hectares, o que pouco significa diante da meta do Programa Nacional de Reforma Agrária, a questão não pode ser vista tão limitadamente, mas levando em consideração o inevitável efeito multiplicador decorrente da manutenção da decisão. Caracterizada a lesão à ordem pública, o parecer é pelo desprovimento do recurso. Além de tudo isso, os próprios recorrentes, nas suas razões, consignaram que o Tribunal Federal da Quinta, ao julgar o agravo de instrumento número tal, pôs fim à controvérsia acerca do alcance da exclusão das áreas dos então agravados, ora embargantes, com relação ao decreto expropriatório, motivo porque não vislumbro o seu interesse em relação à especificação das áreas a serem abrangidas pela decisão proferida por esta presidência. Concluo, portanto, que a decisão agravada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, e por isso nego provimento ao agravo. Ministro Carlos Alberto Direito, Carmen Lúcia, Lewandowski, Joaquim Barbosa, Carlos Brito, César Peluso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio. Presidente, peço vênia para, no caso, entender que não cabe a conversão dos embargos declaratórios, recurso interposto pela parte, em agravo regimental, mesmo porque as razões de um e de outro são diversas, as causas de pedir. E sustento que o direito processual, no caso, é uno. Ele é aplicável em todo e qualquer tribunal. Desafia a embargos declaratórios qualquer pronunciamento judicial com carga decisória, seja individual ou de colegiado, seja em processo que siga o rito ordinário ou sumaríssimo. E aí não há como, porque não temos uma regra específica quanto ao Supremo, regra anterior à Carta de 88, a versar processo da respectiva competência, não há como tomar o recurso tal como interposto, invertendo-se, a meu ver, na contramão o princípio da fungibilidade e, num pragmatismo maior que reconheço, aceitá-lo e transformá-lo, como eu disse, em agravo regimental. Creio que os embargos devem ser julgados, considerados os parâmetros respectivos, considerada a contradição, o esclarecimento buscado, o afastamento de omissão pelo autor do ato embargado. Vencido nessa parte, acompanho Vossa Excelência, desprovendo o agravo. Portanto, Vossa Excelência não conhece, não é, ministro Marco Aurélio? Não, Excelência, não, é que há uma preliminar, Certo. pelo menos eu a percebi assim, de conversão. Sim, exato. Na preliminar eu fico vencido, vencido, e no mas agravo, quanto ao- vencido nessa Vossa parte, Excelência acompanha. evidentemente assentado pelo Tá tribunal a conversão, devo votar no agravo certo. e aí o desprovejo. Acompanhe. Ministro Celso. Peço vênia para acompanhar Vossa Excelência, senhor presidente. Pois não. O tribunal, por maioria, conheceu do
dos embargos de declaração como agravo regimental, vencido o ministro Marco Aurélio, que não conhecia, que não admitia a conversão. Por unanimidade, no mérito, negou provimento ao agravo regimental. Esse aqui, ó, esse está fora de lugar. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência tem uma questão de ordem a apresentar ao Sim, plenário? senhor presidente. É conexa com esta nova fase do recurso extraordinário e envolve a aplicação, então, do artigo 543-B. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo INSS, com fundamento na linha B do inciso 3 do artigo 102 da Constituição Federal, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou provimento à apelação do INSS por entender que, diante da inconstitucionalidade do artigo 46 da Lei 8.212, deveria ser reconhecida a prescrição intercorrente, por quanto já havia transcorrido mais de 5 anos da paralisação do processo de execução fiscal. Sustentou recorrente a plena aplicabilidade do artigo 46, afirma, com apoio no precedente do Tribunal Regional da 5ª Região, que as contribuições devidas para a Seguridade possuem sua matriz constitucional no artigo 195, e neste artigo se encontram presentes as suas limitações constitucionais. Ao final, postula o provimento do recurso extraordinário. Para os fins a que se refere ao artigo 21, inciso 4º do Regimento Interno, submeto em questão de ordem a apreciação do plenário desta Corte a presente questão. O presente recurso extraordinário encontra-se submetido ao regime inaugurado pela Lei 11.418, 2006, e Emenda Regimental 21, de 2007, atendendo ao marco temporal que ficou estabelecido por ocasião do julgamento no STF AI 664567, relator ministro pertence, qual seja que o acordo recorrido tenha sido publicado após 3 de 5 de 2007, data de entrada em vigor da emenda regimental, uma vez que o acordo recorrido foi publicado em 24 de 5 de 2007 e fora protocolado o presente recurso. A Lei 11.418, como se sabe, incluiu o artigo 543-B no Código de Processo Civil, o qual estabeleceu as seguintes regras para o processamento dos recursos extraordinários. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do regimento interno do Supremo, observado o disposto neste artigo. Caberá ao Tribunal de Origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte. Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não admitidos. Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos tribunais, turmas de uniformização ou turmas recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se. Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do regimento interno, cassar ou reformar liminarmente o acordo contrário à orientação firmada. A regulamentação do referido dispositivo ocorreu por meio da emenda regimental número 21 de 2007, a qual, especificamente em relação ao procedimento que deveria ser adotado em processos múltiplos, conferiu nova redação ao artigo 328 do regimento interno. Protocolado ou distribuído o recurso cuja questão for suscetível de reproduzir-se em múltiplos feitos, a presidência do tribunal ou o relator de ofício ou a requerimento da parte interessada comunicará o fato aos tribunais ou turmas do juizado especial a fim de que observe o disposto no 543-B, podendo pedir-lhes informações que deverão ser prestadas em 5 dias e sobrestar todas as demais causas com questão idêntica. Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a presidência do tribunal ou relator selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas do juizado especial de origem para aplicação dos parágrafos do artigo 543-B do Código de Processo Civil. Eu repasso aqui o voto que já fiz em outro momento, ressaltando que há essa tendência de objetivação do próprio processo do recurso extraordinário. Ressalto que essa é uma tendência já manifestada na Lei 10.259 e digo que a questão de ordem que estou submetendo ao plenário não é, portanto, nova. A Lei 11.418 apenas estendeu o que era previsto de forma restritiva pela Lei 10.259.
Assim sendo, muito embora o caso específico dos autos seja inédito, uma vez que se trata de recurso extraordinário com exigência de submissão à análise de preliminar de repercussão geral de questão não decidida por esta Corte, dois precedentes podem ser mencionados para justificar o que ora se propõe. A medida cautelar na ação cautelar número 272 da relatoria de Vossa Excelência, senhora Presidente, em que o Supremo Tribunal Federal aplicou o instituto da suspensão de tramitação de processo nos tribunais de origem, nos termos da Lei 10.259, e a medida cautelar no RE 519.394, de minha relatoria, em que deferi parcialmente a liminar requerida pelo INSS para determinar a de referendo do Pleno o sobrestamento na origem dos recursos extraordinários nos quais se discuta majoração de pensão por morte em face da aplicação da Lei 9.032 em relação a benefícios concedidos antes de sua edição. O respaldo da Lei 11.418, que incluiu o artigo 543-B no Código de Processo Civil, bem como a minuciosa regulamentação implementada pela emenda regimental, que deu nova redação ao artigo 328, são indicações seguras de que há mudanças importantes para o processamento do recurso extraordinário perante esta Corte, as quais devem ser imediatamente implementadas. Não tenho dúvidas de que a questão discutida nestes autos, prazo prescricional para a cobrança das contribuições previdenciárias, está entre aquelas suscetíveis de reproduzirem-se em múltiplos feitos, que inclusive se pode inferir de dados que foram enviados pela Assessoria de Gestão Estratégica, no sentido de que aproximadamente 1/3, 220 processos no total de 620 dos REs distribuídos, com a exigência de análise da repercussão geral, são sobre o tema do recurso ora em questão. Por isso eu estou trazendo o tema, de forma que se apresenta indubitavelmente pertinente à invocação da disciplina do artigo 328 do Regimento Interno. A referida regulamentação tem como objetivo principal frear a avalanche de processos que chega ao Supremo Tribunal Federal, determinando que os tribunais de origem selecionem um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhem tais recursos, e somente eles, ao STF, sobrestando os demais. Não se pode perder isso de vista. Uma vez sobrestados os recursos e negada a existência da repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não admitidos. Por outro lado, declarada a existência da repercussão geral e assim julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos tribunais de origem, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se. Diante desse quadro, entendo que deve ser comunicada aos tribunais e turmas de juizados especiais respectivos a determinação de sobrestamentos dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre a constitucionalidade do artigo 46 da Lei 8.212, em face do artigo 146.3b da Constituição Federal. E eu proporia uma segunda... Qual foi o parâmetro de constitucionalidade? É o 146.3b da Constituição Federal. É a questão da lei complementar do prazo prescricional. E eu diria também, senhora Presidente, que os recursos extraordinários e agravos, ainda não distribuídos nesta Corte, devem ser devolvidos aos respectivos tribunais ou turmas recursar de origem por versarem sobre questão idêntica à dos presentes autos, nos termos do artigo 328, parágrafo único. E, por isso, eu proporia que se comunicasse com urgência aos presidentes do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais regionais federais e aos coordenadores de turmas recursais, bem como ao presidente da Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais, para que suspendam o envio ao Supremo Tribunal Federal dos recursos extraordinários e agravos de instrumentos mencionados até que este tribunal aprecie a questão constitucional referida. Essa é a questão que trago e esse é o voto, é a solução que eu encaminho. Bem, Uma informação. Esse processo está devidamente aparelhado. Ele passa pelo crivo do 557, né? Acho que não, porque a rigor não houve nenhuma questão precedente em torno de 557. Não, então ele passa. Hein? Ele está devidamente aparelhado para julgamento. Sim. Não há intempestividade, não há falta Mas teria que passar pelo rito precaucionamento. da repercussão geral. Sim, sim. É porque nós assentamos, pelo menos no regimento interno, que precede a apreciação da relevância, né, o exame do recurso sob o ângulo... Não, este está devidamente aparelhado. Está devidamente Agora, aparelhado. Vossa Excelência também preconiza, eu creio que é relevante, a matéria é muito relevante, né, porque a repetição, ela se dá em milhares de processos, né, da matéria, né, e na origem foi declarada a inconstitucionalidade do preceito. Neste caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região está declarando a A inconstitucionalidade. inconstitucionalidade. Agora, eu apenas ponderaria a necessidade de nós baixarmos não só
só os processos que versem a matéria, ainda não distribuídos, como também os distribuídos, que estão nos A ministra Carmen Lúcia até ontem despachou nesse sentido. O regimento é textual nesse sentido. É. O relator tem poder de selecionar 2 ou 3 e manda baixar todos os demais. No meu caso, eu exatamente sobre a mesma matéria, os artigos, só que eu peguei um que tem 2 recursos extraordinários que tratam não apenas do artigo 46, mas também do 45, por ser mais abrangente, e lancei a decisão sobre os 2 e devolvi 20 outros que estavam já distribuídos para mim sobre a mesmíssima matéria. Eu decidi não devolver porque o processo já está no gabinete. Quer dizer, mas como eu tinha estou dando escolhido... comando, mas eu também poderia me encaminhar nesse sentido sem nenhuma dificuldade. A rigor, ressalta o ministro César Peluso, e eu subscrevo, né, o que colocado por Sua Excelência, né, só haveria mesmo necessidade de trazer ao plenário, que é o primeiro caso. Não, é por isso que eu estou trazendo. Só haveria necessidade de trabalho de para trazer que ao nós plenário estabeleçamos uma orientação. para Né? a recusa da relevância. Né? Mas... Sim. Vossa Excelência, como Não, relator, hoje, inclusive, essa foi uma evolução da lei em relação à Lei 10.259. Mas é só para efeito de assentar uma orientação, porque é o primeiro caso. Porque, como esta matéria, os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, que foi objeto desta declaração de constitucionalidade, já deve ter chegado a vários gabinetes, porque no meu caso chegaram 20, como não tinha sido arguída essa questão de ordem, eu selecionei 2, os que tratavam mais abrangentes, devolvi os outros e até preparei uma manifestação que não poderia ser lançada porque não estava preparada. Devolvi a origem, fiquei com esses 2, preparei uma manifestação que o serviço, então, disse que já não poderia ainda ser lançada, mas é sobre a mesma matéria. Pelo menos do que eu próprio. Não, mas é só porque para não acumular, entendeu, ministro? Não há divergência, então? Eu proclamo o resultado. O tribunal, resolvendo questão de ordem proposta pelo relator ministro Gilmar Mendes, determinou seja comunicado com urgência aos presidentes do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, aos coordenadores das turmas recursais, bem como ao presidente da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, para que suspendam o envio ao Supremo Tribunal Federal de recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre a constitucionalidade do artigo 46 da Lei 8.212, em face do artigo 146, inciso 3b da Constituição Federal, até que este Supremo Tribunal Federal aprecie a questão. Decisão unânime. Apesar de o advogado querer? Marco Aurélio, Vossa Excelência é relator da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 3.946, requerente o Procurador-Geral da República, requerida da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Presidente, o Procurador-Geral da República, ele impugna a Lei Complementar número 99, de 14 de agosto de 2007, do Estado de Minas Gerais, que, aí eu leio, né, o introito dessa lei, altera a Lei Complementar número 34, de 12 de setembro de 94, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Transcrevo o diploma para efeito de documentação e já adianto que estaremos a analisar o pedido de concessão de medida cauteladora sob o ângulo formal, né? Vou adiante porque é muito longa, né, a lei aprovada pela Assembleia, houve veto do governador do Estado, o veto foi derrubado, né? Alega o requerente que a lei complementar teve a iniciativa do Procurador-Geral de Justiça e visava originalmente apenas a disciplinar o regime de certas promotorias, levando em conta situações localizadas e a criar gratificação por cumulação de atribuições. Diz da tramitação do processo legislativo, quando foram apresentadas 70 emendas parlamentares
agregando matérias impertinentes ao tema e que deram lugar a uma emenda substitutiva que desfigurou a proposta e os fundamentos iniciais contidos no projeto de lei complementar número 17 de 2007. Aprovado a partir desse substitutivo, o diploma conteria vício formal de constitucionalidade, porquanto a participação parlamentar no projeto, de iniciativa exclusiva do Executivo ou do Procurador-Geral, não poderia ser ampla, ficando vedados tanto o aumento de despesa como temas não atinentes à proposta originária. Argui ofensa aos poderes de auto-organização do Ministério Público e de iniciativa do processo legislativo sobre a matéria, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 127 e o parágrafo 5º do artigo 128 da Carta da República. Alude à tentativa em vão de retirada do projeto e assevera que, apesar de os termos dispostos nos artigos 1º, 13, 14, 15, 16 da Lei Mineira corresponderem aos propósitos do projeto original, o substitutivo acarretou vícios materiais individualizados, por quê? E aí há um rol da linha A até a linha J, afirma mais que as regras alteraram a estrutura do Ministério Público Mineiro, causando transtornos incontornáveis. Evoca como precedentes as decisões proferidas na ação direta de inconstitucionalidade 3.114, relator ministro Carlos Aires Brito, com acordo publicado no Diário, e nas medidas cautelares nas ações diretas de inconstitucionalidade 805, relator ministro Celso de Mello, também a ação direta de constitucionalidade da relatoria de Vossa Excelência, presidente, 2.984, ao fim requer a concessão de medida cauteladora para suspender a eficácia das normas atacadas ao relatório. O voto de Vossa Excelência. Presidente, noto que, em projeto de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, considerado o disposto no parágrafo 5º do artigo 128 da Constituição Federal, aprovou a Assembleia Legislativa o substitutivo, alterando na substância a proposição inicial, havendo sido negativa a resposta ao pleito de retirada do projeto, conforme consta da representação de folha 109 e seguintes do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais ao Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. O projeto inicial tinha como objetivo, aí temos 4 alíneas, ante o substitutivo, distanciado das prerrogativas e garantias do Ministério Público, tal como reveladas na Constituição, procedeu o governador do Estado ao veto total, que foi derrubado pela Assembleia. Em exame preliminar, sem adentrar a análise artigo por artigo do diploma atacado, verifico que não houve simples emendas à proposição apresentada, mas verdadeira substituição à disciplina visada, deturpando-a na substância. Conforme ressaltado pelo Procurador-Geral da República, o substitutivo dispôs de maneira autônoma, distanciando-se do projeto inicial sobre temas diversificados, a saber, novas competências do Conselho Superior do Ministério Público, delimitação das competências do Corregedor-Geral do Ministério Público, alternância no exercício de promotorias cíveis especializadas como limitação temporal, disciplina quanto a despesas na celebração de compromisso de ajustamento de conduta, implicando ônus para o Ministério Público, modificação que acabou por substituir a requisição de materiais e servidores por solicitação, bem como por restringir a requisição de força militar, policial militar, pagamento pelo Ministério Público de despesas processuais, processo, portanto, civil, atribuição ao Procurador de Justiça de instaurar e promover expediente de cunho investigatório contra certas autoridades, prerrogativa de foro,
e aí eu menciono as autoridades, obrigação de os procuradores e promotores de justiça fornecerem ao Corregedor-Geral dados sobre processos e expedientes em que atuarem, devendo o órgão publicá-los no Diário Oficial, expansão de casos ensejadores de perda do cargo por membro do Ministério Público e de vedações. Então, digo que noto nesse exame preliminar a ocorrência de disciplina imprópria, consideradas a iniciativa do projeto e a respectiva modificação substancial. Ante o quadro, defiro a medida cauteladora para suspender até a decisão final desta ação direta de constitucionalidade a eficácia da Lei Complementar número 99, de 14 de agosto de 2007, do Estado de Minas Gerais. Como voto? O eminente relator defere a cautelar. Há divergência? Senhor presidente, eu queria só fazer Pois não, uma ministro. ressalva que é Ministro. importante. Eu vou acompanhar o relator, mas eu tenho que essa matéria é extremamente delicada. Não é uma matéria que se possa, na cautela inaugural, esgotá-la, porque envolve a relação entre os poderes e também entre o poder de iniciativa e o poder de emenda que estão alçados no plano constitucional. Então, acompanho o eminente relator com a ressalva de melhor exame quando do julgamento do mérito da ação direta. Pois não. Senhora Presidente, apenas desejo registrar, para efeito de desenvolvimento ulterior, que acompanho o eminente relator e farei constar do meu voto os fundamentos que expus quando do julgamento da medida cautelar na ADIM 1050 de Santa Catarina. Pois não. Apenas para registrar. Tá certo. Proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade, deferiu a medida cautelar nos termos do voto do relator. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência é relator do recurso extraordinário 424.993. Recorrente é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e recorrido o Distrito Federal, bem como Onofre Barbearia Limitada, microempresa, Covebel Comércio de Peças e Veículos e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Senhora Presidente, constam dos autos 2 recursos extraordinários. O primeiro, ajuizado pelo Ministério Público contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E o segundo, ajuizado pelo Governo do Distrito Federal contra acórdão do STJ, que deu provimento ao recurso do Ministério Público contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. As emendas desses mencionados acórdãos têm o seguinte teor. A do Tribunal de Justiça do Distrito Federal diz o seguinte: a ação que busca o controle de constitucionalidade com efeitos erga omnes é a ação direta. Nessas condições, ainda que nomeada de ação civil pública, continua sendo ação direta de inconstitucionalidade. Para fins processuais, irrelevante o nome dado à causa. O que importa é a causa de pedir e o pedido formulado, dentre outros requisitos. Apelo do Distrito Federal provido. O recurso extraordinário, o acórdão do STJ, por sua vez, tem o seguinte teor. Aspas. O 9 ao artigo 129.3 da Constituição Federal habilitou o Ministério Público à promoção de qualquer espécie de ação na defesa do patrimônio público social, não se limitando à ação de reparação de danos. Em consequência, legitima-se o Ministério Público a toda e qualquer demanda que vise a defesa do patrimônio público, neste inserido o histórico, cultural, urbanístico, ambiental, etc., sob o ângulo material ou imaterial. O Ministério Público tem legitimidade para propor a ação civil pública fundamentada em inconstitucionalidade de lei, exercendo o controle difuso ou incidenter tantum de constitucionalidade. A declaração incidental de constitucionalidade não tem eficácia erga omnes, porquanto é premissa do pedido. Pretensão do parquê que objetiva que o Distrito Federal se abstenha de conceder termo de ocupação, alvarás de construção e de funcionamento, deixe de aprovar os projetos de arquitetura e ou engenharia a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas
que ocupem ou venham a ocupar áreas públicas de uso comum do povo localizado na 709 Norte. Fecha aspas. Esse é o acórdão do STJ. Faço um breve resumo da situação fática desses autos. O Ministério Público do Distrito Federal ingressou com ação civil pública em face do Distrito Federal e de várias sociedades comerciais com vistas a impedir e reprimir a ocupação de áreas públicas localizadas na quadra 709 Norte comercial do Plano Piloto de Brasília. Dentre os vários pedidos formulados, um deles buscava a declaração incidente, tanto, da inconstitucionalidade da Lei Distrital número 754 de 94, lei que regulamenta a ocupação de espaços em logradouros públicos no Distrito Federal. Esta Lei 754 tem, entre os seus dispositivos, o seguinte. Artigo 1º. Os ocupantes de espaços em logradouros públicos dos setores comerciais das regiões administrativas do Distrito Federal, a título precário, terão um prazo de 90 dias a partir da regulamentação desta lei para regularizar a ocupação junto à administração pública do Distrito Federal. Parágrafo único. É vedado ao Poder Executivo promover a desocupação dos espaços em logradouros públicos ou fazer incidir multas a seus ocupantes durante o prazo previsto no caput deste artigo. Artigo 2º. A regularização de que trata esta lei far-se-á mediante termo de ocupação entre a administração e o usuário, nos termos da legislação em vigor. Artigo 4º. Os critérios para a realização de novos contratos para a ocupação de logradouros públicos não discriminarão os portadores de deficiência. Por aí vai. A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, condenando os requeridos à demolição total e em definitivo das construções irregulares localizadas nas áreas públicas contestadas e à indenização dos danos provocados ao meio ambiente, ao patrimônio público, arquitetônico e social, equivalente a 10 mil UFIRs, no caso de não cumprimento da condenação à demolição das construções localizadas nas áreas invadidas. Dessa sentença, tanto o Distrito Federal quanto o Ministério Público apelaram. O primeiro sustentou a inadequação da ação civil pública por não poder esta ação ser utilizada como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, bem como por faltar ao Ministério Público interesse de agir e legitimidade ad causam para a propositura da ação. A ilegitimidade ad causam, segundo o recurso do Distrito Federal, surgiria do fato de que a ação civil pública pretenderia substituir a ação direta de inconstitucionalidade e, no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal, apenas o Procurador-Geral de Justiça poderia propor tal ação. O Ministério Público, por sua vez, em apelação, pediu a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital número 754 e o reconhecimento da omissão da administração pública do Distrito Federal, que deixou de fiscalizar as construções e de providenciar a demolição das construções já concluídas. Ao julgar o caso, o Tribunal de Justiça acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguída pelo Distrito Federal e extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Por outro lado, declarou prejudicado o recurso do Ministério Público. O recurso extraordinário do Ministério Público, que impugna o acórdão do Tribunal de Justiça, se funda no permissível da alínea A do artigo 102.3 e sustenta a violação dos artigos 5º, inciso 35, 102, inciso 1A e 129.3 da Constituição. O Ministério Público aponta para a fragilidade jurídica do acórdão do Tribunal de Justiça, pois o pedido de declaração de inconstitucionalidade de uma lei distrital, no caso, é meramente incidental ao pedido principal, que é o de impedir que as autoridades públicas expeçam alvarás de construção
tendo por objeto a ocupação de determinadas áreas públicas. Do mesmo modo, sustenta o Ministério Público no recurso, os efeitos erga omnes da sentença na ação civil pública estão sujeitos aos limites subjetivos da coisa julgada, vinculando apenas as partes que integram a relação processual. Pleiteia, ao final, que seja anulada a decisão recorrida e seja determinado ao Tribunal ACOR o exame da apelação interposta pelo Ministério Público. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. Por fim, o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal atacado neste recurso extraordinário foi também impugnado perante o STJ por meio de recurso especial. Provido o recurso especial, interposto pelo Ministério Público, foram ajuizados pelo Distrito Federal embargos de declaração que não foram acolhidos. Em seguida, sobreveio o recurso extraordinário em face dessa decisão do STJ. O recurso extraordinário do Distrito Federal, que desafia esse acórdão do STJ, se funda no permissivo da alínea A do artigo 102.3 e sustenta a violação dos artigos 5º, inciso 2º, 102, inciso 1º, A, 103, 125, parágrafo 2º, 127 e 129.3, todos da Constituição. Segundo o Distrito Federal, o acórdão do STJ se baseou na ideia de que o pedido formulado pelo Ministério Público tem a ver com o direito individual homogêneo. Todavia, afirma, o pedido, ao se referir ao direito ao patrimônio público e cultural, se enquadraria na categoria de direito difuso. Em sua visão, a caracterização do pedido como atinente a direito difuso é essencial. Nesses casos, afirma, o objetivo principal não é discutir um caso concreto, mas impugnar direta e frontalmente a legitimidade de determinado ato. Acrescenta ainda que os julgados do Supremo e do STJ que o Ministério Público traz se referem a direitos individuais homogêneos, não sendo aplicáveis à espécie. Em outros termos, a pretensão do Ministério Público, corroborada pelo acórdão do STJ, estaria permitindo a ação civil pública como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Ao final, pede para que seja restabelecido o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal ou julgada improcedente a ação originalmente ajuizada. Apresentadas contrarrazões, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo acolhimento da tese do Ministério Público. É o relatório, senhora presidente. O voto de Vossa Excelência. Inicialmente, antes de trazer o meu voto sobre o mérito, submeto uma questão de ordem, tendo em vista o surgimento de um fato novo após a tramitação desse recurso extraordinário. É que eu tomei conhecimento de que, paralelamente a este recurso extraordinário, foi ajuizada perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal uma ação direta de inconstitucionalidade em face da já mencionada Lei 754. A ação direta foi julgada por unanimidade procedente, com efeitos ex tunc. A lei foi, portanto, declarada formal e materialmente inconstitucional. A questão de ordem que ora apresento consiste em saber se tal declaração de inconstitucionalidade por parte do Tribunal de Justiça, que tornou nula para todos os efeitos a lei, saber se ela é apta a gerar a perda de objeto do presente recurso extraordinário. Vossa Excelência encaminha. Eu encaminho, eu creio que para a resolução da presente questão de ordem, seja imprescindível fazer uma distinção entre o objeto da ação originária ajuizada pelo Ministério Público e o objeto propriamente dito do presente recurso extraordinário. Originalmente, buscava o Ministério Público conter e punir aquilo que considerava como uma ocupação ilícita de determinados logradouros públicos aqui no Distrito Federal. Ilícita porque tal ocupação se dera em total afronta aos preceitos da lei orgânica do Distrito Federal, especialmente aqueles relacionados às chamadas posturas municipais. Por outro lado, dentre os diversos pedidos formulados pelo Ministério Público na inicial,
Um deles pretendia, nos termos da inicial, aspas, reconhecer incidente, tanto a inconstitucionalidade da Lei Distrital número 754. Fecha aspas. É que essa lei número 754 violaria frontalmente o artigo 51 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que exige um procedimento especial para a desafetação de bens públicos de uso comum do povo. O objeto da ação, portanto, era duplo. Primeiro, a prevenção e repressão de uma suposta ocupação lícita de logradouros públicos, apresentada na forma de vários pedidos, e, junto a isso, a declaração de inconstitucionalidade da respectiva lei. Eu transcrevo aqui o dispositivo da inicial, que é claro, que são claros nesse sentido. Deixo de ler porque são bastante longos. Já o objeto do presente recurso extraordinário é completamente diferente. Ao analisar o caso em sede de apelação, o Tribunal de Justiça considerou que o Ministério Público não tinha legitimidade para propor a ação em virtude de ação civil pública, no caso, configurar-se como um sucedâneo de ação direta. Em virtude da decisão do Tribunal de Justiça, o conflito em questão mudou de foco. Ele não mais tem a ver com a licitude da ocupação, licitude ou ilicitude da ocupação de logradouros públicos, ou mesmo a constitucionalidade da lei distrital. O objeto da querela consiste agora apenas em saber se, na inicial formulada na ação civil pública, o Ministério Público pretendeu alcançar os efeitos de uma ação direta por meio do uso da ação civil pública. É isso, e somente isso, que este tribunal é chamado a resolver neste momento. Se é levado em conta a distinção de objetos, tem-se que o presente recurso extraordinário não está a discutir qualquer aspecto referente à lei julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, mas há uma questão de competência que se resume no seguinte: tem o Ministério Público legitimação para propor ação civil pública nos termos em que ela foi formulada? Nessas condições, não se pode falar que o presente recurso extraordinário perdeu o objeto, pois o conflito a respeito da legitimidade ad causam persiste, mesmo tendo sido declarada nula a lei que, em última análise, foi um dos fatores, mas não o único, do ajuizamento da ação civil pública. Ante o exposto, eu resolvo a questão de ordem no sentido de dar prosseguimento ao feito, não obstante a lei distrital número 754 já tenha sido declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. O eminente relator. Não está, mas eu obtive na... Eminente relator, Mas dá aí eu acho prosseguimento. indispensável documentar. São dois REs, um do Distrito Federal e outro do Ministério Público. O RE do Ministério Público ataca a decisão do Tribunal de Justiça que declarou a sua ilegitimidade para a Mas isso já está função. prejudicado porque O outro ataca a decisão do STJ, o da União, que é oposta. que é oposta. Mas Essa o STJ já legitimou a... Já. Agora, Já. seria interessante, então, o relator inserir no processo essa decisão do Tribunal de Justiça. Eu tenho Porque, ela caso aqui. contrário, Eu tenho nós aqui. estaríamos decidindo uma questão de ordem cujo móvel não está no processo. Mas, ministro Marco Aurélio, Não acontece tem que a esse processo documentação. está pautado há muito tempo. Não sei, O processo Excelência, está não, a pautado há questão alguns que eu anos. coloco é outra. Nesse ínterim, o tribunal decidiu Eu lá. sei, Decidiu ministro, eu sobre sei, a- ministro, eu compreendo, eu concordo. Inclusive, vou Como foi? subscrever o Vossa voto de Excelência Vossa resolve a questão de Excelência ordem de que modo? Pelo quanto à prosseguimento falta do- de prejuízo. Agora, eu não posso me pronunciar sobre uma matéria que não está no processo. A menos que Vossa Excelência determine, o gabinete é juntado. Aí sim, aí nós temos um móvel para adentrar a questão de ordem, que é a declaração de constitucionalidade, porque nós não sabemos sequer em que termos houve essa declaração. A tecnologia hoje nos fornece... Ministro, mas processo é documentação, é segurança jurídica, ministro. A ação direta de inconstitucionalidade
leis números 754 de 94 e 1071. É um acórdão do Tribunal de Justiça. Então, Vossa Excelência junto. Tá bem, Eu tá junto. bem. Agora não. O TJ julgou a ação direta, a representação? Sim. Não, jogou. Julgou. Jogou inadequação. Foi o Ministério Público não tinha legitimidade. Ah, tá. Não, Agora, não, Seria tem inadequação. E transitou em julgado essa decisão? Ainda não. Qual? O do TJ, Qual? Essa da ação de... da representação de constitucionalidade. Sim, do processo é de 2005. Ah, do 2005? 2005. agora eu creio que não há o prejuízo, eu creio que não há o prejuízo, né? Porque os objetos são diversos. São diversos. Da ação civil pública movida, inclusive, Aqui é uma questão para prejudicial alcançar Era apenas. obrigação de não fazer. alcançar objeto da terceiros, ação civil né? do outro. Eu processo objetivo para fulminar a lei. E o plenário já concluiu, e aí eu já vou até adiante. O plenário já concluiu, distinguindo entre causa de pedir, que seria a declaração de inconstitucionalidade da lei, e pedido. O pedido da ação civil Pedido pública. para ser atendido. Prejuízo haveria se fosse teoricamente possível que o objeto da ação fosse declaração apenas de a declaração. declaração de inconstitucionalidade. Se nós Aí estaria prejudicado. se nós admitirmos o prejuízo, nós estaríamos dizendo que a ação civil pública fez as vezes de controle concentrado, de Por isso que não instrumental prejudica. próprio ao controle Exatamente, por isso que não prejudica. Pois é, não prejudica nada. Ele encaminha no sentido do De prosseguir. prosseguimento da ação. Prosseguimento da ação. Enquanto isso, não há problema. Quer dizer, para apreciar a questão do recurso extraordinário do Ministério Público. Não há divergência, portanto. O ministro há, não. relator propõe a solução da questão de ordem no sentido do prosseguimento do recurso extraordinário. A decisão é unânime do tribunal. Vossa Excelência prossegue. Prossigo. Quanto ao mérito do caso, digo o seguinte. Examino os pressupostos do recurso. Conhecimento apenas para eu acompanhar bem seu voto. Nós estaríamos julgando o recurso extraordinário do DF ou do Ministério Público? O recurso extraordinário do DF Contra contra a que decisão acordo? do STJ. Contra do o STJ, acordo tá do bem, STJ tá bem. e julgando prejudicado o Os recurso outros. do Ministério. Contra o acordo proferido pelo Tribunal de Justiça. Tá bem. A questão dos autos cinge-se a saber se a ação civil pública utilizada é sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Mais especificamente, se a ação civil pública pretendeu declarar a inconstitucionalidade da lei distrital. Em diversas oportunidades, esse tribunal já estabeleceu que o controle de constitucionalidade e a ação civil pública não são dois opostos que se excluem. Cito decisão nesse sentido, um acórdão da lavra do ministro Veloso, do qual colhe o seguinte: o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública fundamentada em inconstitucionalidade de lei, na qual opera-se apenas o controle difuso ou incidente tanto de constitucionalidade. Outro acórdão da lavra do ministro Nery da Silveira, RE 227.159. Digo eu, parece evidente que a declaração de inconstitucionalidade pleiteada em ação civil pública não pode ter por meta lograr efeitos apenas alcançáveis com o uso da ação direta. Todavia, faz-se necessário notar que a posição majoritária desta Corte, no que diz respeito às alegações de que as ações civis públicas fazem às vezes de ações diretas, rejeita qualquer posição a priorística. É apenas em casos concretos que se pode saber se o controle de constitucionalidade exercido na ação civil pública reveste-se dos atributos exclusivos das ações diretas de inconstitucionalidade, dentre eles o efeito erga omnes. O ministro Celso de Mello deixou clara a posição desta Corte no despacho que proferiu na reclamação 1898. Cito o ministro Celso, aspas, é por essa razão que o magistério jurisprudencial dos tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, desde que, neste processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal. Fecha aspas.
O ministro Carlos Veloso, de maneira extremamente didática, ao se aliar à tese majoritária, sustentou em voto que proferiu na reclamação 2460 o seguinte: o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento de fiscalização incidental de constitucionalidade pela via difusa de quaisquer leis ou atos do poder público, desde que a controvérsia constitucional não se identifique como objeto único da demanda, mas simples questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal. Também o ministro Pertence defendeu o mesmo ponto de vista. É evidente, portanto, senhora presidente, que não é possível conceber a priori um critério geral que identifique quando a ação civil pública pretende obter efeitos típicos de ação direta. Essa posição da Corte, embora cautelosa, tem se mostrado bastante eficiente na resolução de demandas. Imperioso, portanto, examinar o caso concreto. Vejamos o pedido da ação civil pública. O Ministério Público pediu na ação civil pública o seguinte: que reconhecer incidente, portanto, a inconstitucionalidade da Lei 754. Condenar o Distrito Federal em obrigação de não fazer, concernente à abstenção de concessão de termo de ocupação, de alvarás de construção ou de funcionamento, ou de proceder à aprovação de projetos arquitetônicos ou de engenharia, tendo por objeto a ocupação das áreas públicas localizadas na SCLRN, quadra 709, blocos A, C, D e F, enquanto perdurar o tombamento do seu conjunto urbanístico na forma preconizada nos diplomas legais retromencionados. B. Condenar os requeridos em obrigação de fazer, concernente à demolição total e em definitivo das construções localizadas nas áreas públicas da 709 Norte. Parece bastante claro, né? Lembro que os requeridos na ação civil pública são Distrito Federal, Onofre Barbearia Limitada, Covebel Comércio de Peças e Veículos, JRP Medeiros, JC MR Bar Restaurante Lanchonete, etc., Brown Comércio e Representação. No total, o Ministério Público formula 6 pedidos. Enquanto o primeiro se refere à declaração de inconstitucionalidade da lei, os demais têm por objeto específico as medidas que eu já mencionei aqui ao citar trecho da inicial. Ante o quadro apresentado, percebe-se que a declaração de inconstitucionalidade é um dentre vários pedidos. Mais que isso, em virtude dos demais pedidos formulados, a declaração de inconstitucionalidade da lei se configura como uma nítida causa de pedir. A outra causa de pedir tem a ver com a alegação de violação às chamadas posturas municipais. Isso me parece claro. Portanto, senhora presidente, eu estou dando provimento ao recurso extraordinário e determinando, eu dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a baixa dos autos, ou melhor, eu nego o provimento ao recurso do Distrito Federal e confirmo o acórdão do STJ, que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Distrito Federal, determinando a descida dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para que seja decidido o mérito da questão. Consequentemente, eu julgo prejudicado o recurso extraordinário ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal. É como voto. Ministro relator, Nega provimento ao recurso do nega Distrito provimento Federal. ao recurso extraordinário do Distrito mas Federal, como é confirma que o nós acordo podemos, do a um só Superior Tribunal de tempo, Justiça, é isso, ministro relator? negar provimento a um recurso, declarar prejudicado o outro e determinar a baixa para julgamento? Mas foi assim que ele julgou. Ele deu provimento ao recurso especial do Ministério Público. Julgou prejudicado. Mas o STJ já havia determinado, não é isso, ministro? Não, Pelo não. que eu percebi, O STJ, veja bem. não determinou a baixa ao não Tribunal de determinou. Justiça? Não. Então é o caso de prover o recurso do Ministério Público para que se verifique essa baixa.
O TJ entendeu no caso pertinente à ação civil pública. Não, O ST o TJ entendeu O Ministério Público foi provido no STJ. que não era pertinente a ação civil pública. O recurso do Ministério Público foi provido no STJ. Só o recurso extraordinário do E por Ministério que O o recurso Ministério extraordinário do- que Público... atacava o acordo que já foi reformado. Bem, agora eu compreendi. Aqui o recurso do Ministério Público mencionado por Vossa Excelência ataca o acordo do Tribunal de Justiça. Sim, são dois. Como esse acordo, né, já foi reformado e Vossa Excelência desproveu o recurso do DF, né, declara o prejuízo desse recurso pretérito. Exatamente. Compreendi a situação. Eminente relator, eu gostaria de recapitular com Vossa Excelência. Vossa Excelência considera prejudicado o recurso extraordinário do Ministério Público. Nega provimento ao recurso... Nego provimento ao recurso do Distrito Federal. Com licença, É o ministro distrito Marco Aurélio, o recurso só um do minutinho. Distrito Federal. Nega provimento ao recurso extraordinário do Distrito Federal. Formulado E confirma o contra o acordo acordo do do STJ. Superior Tribunal de Justiça, determinando Confirma. a baixa ao TJ para julgamento. Para julgamento. Exatamente. Ministro Menezes Direito. Senhora Presidente, eu entendo que essa distinção deve ter sido feita em razão da existência de uma lide. Se há lide, não se há de confundir a ação civil pública com a ação direta de constitucionalidade. No caso, existe evidentemente uma lide, como demonstrou o eminente relator. Daí a pertinência da legitimação ativa do Ministério Público para ajuizar a ação civil pública, tendo em vista que a declaração incidental de inconstitucionalidade é apenas suporte para o pedido. Acompanhe Sua Excelência. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator, excelência. Ministro Carlos Lewandowski. Ministro Carlos Brito. De acordo. Ministro César Peluso. Ministro Gilmar. Senhor presidente, só gostaria de anotar que a ação civil pública, de qualquer sorte, traz um embaraço para o modelo de controle incidental, no mínimo no que diz respeito à eficácia. Nós sabemos que a ação civil pública é uma ação com característica de um processo de objetiva. E por isso, na verdade, a decisão que aqui se profere acaba tendo essa eficácia geral, essa eficácia erga omnes, como diz a própria lei da ação civil pública. E, embora os processualistas façam uma distinção entre a carga de eficácia decisória, a decisão de mérito e a decisão tomada no controle incidental, nós sabemos que isto é quase que um elemento indiferenciado, de modo que é preciso estar atento a esta repercussão, seja no âmbito das instâncias ordinárias, seja no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. É até curioso, me chamar, porque no parecer da Procuradoria-Geral da República existe a menção de que, nesses casos, a declaração incidental de inconstitucionalidade não teria efeito erga omnes, contrariando até um precedente desta Corte, que foi relator o ministro Nélio da Silveira. Mas nós não estamos examinando este aspecto não estamos preciso. examinando, mas eu gostaria nós estamos apenas nos limites eu do gostaria voto só do de ministro. apontar essa singularidade, porque é um dado inevitável. Se o tribunal, não é o caso específico, mas se o tribunal se pronunciar sobre este fundamento, não é? Na verdade, acabará por chancelar uma decisão com eficácia erga omnes. Já tivemos um caso assemelhado quando discutimos aqui, por exemplo, o caso dos vereadores, Mira Estrela, Lei Municipal de Mira Estrela, também era uma ação civil pública e nós demos provimento ao recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade da lei municipal, exatamente como o caso que está agora colocado, porque nós entendemos que, de fato, se tratava de um controle com esta relação de prejudicialidade, tal como destacado já pelo eminente relator. Como eu já trouxe voto, nós temos essa matéria submetida agora à apreciação do ministro Lewandowski, em pedido de vista, sobre a questão do Senado, eu gostaria apenas de iluminar esse aspecto para mostrar quão evoluídos nós estamos, a partir especialmente do modelo de 1988, com essa mescla de processos, os processos de índole meramente subjetiva e agora essas ações coletivas, e especialmente a ação civil pública, que dá uma outra dimensão a isso, talvez impropriamente chamado controle incidental de inconstitucionalidade. Só gostaria de fazer essa nota mnemônica como um elemento para posteriores reflexões. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o relator deixou bem esclarecido o objeto da ação civil pública.
E aí, evidentemente, a declaração de inconstitucionalidade do diploma local se mostrou um pedido formulado sob o ângulo incidental, uma causa até mesmo de pedir para se chegar ao agasalho dos demais pedidos. A dualidade sob o ângulo da eficácia está na própria ordem jurídica, considerado disposto na Lei 7.347, no artigo 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da relação subjetiva do processo? Não. Nos limites da competência territorial do órgão prolator. Pois bem, se há essa distinção, não cabe confundir o processo objetivo, em que o pedido em si é apenas a declaração de inconstitucionalidade do diploma, com o processo subjetivo de início, pelo menos na propositura, né, que revela a ação civil pública. E aí, Sua Excelência deixou bem explicitado que o Superior Tribunal de Justiça observou essa distinção e proveu o recurso do Ministério Público, ficando prejudicado o extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça, por falta, evidentemente, de interesse, por inexistência até de objeto, considerada a substituição verificada do acórdão do TJ pelo acórdão do STJ. E já agora, Sua Excelência, então, enfrenta, em primeiro lugar, o recurso interposto pelo Distrito Federal contra o acórdão do STJ, o desprover, e eu acompanho Sua Excelência, né, porque entendo que a situação realmente ensejava a propositura da ação civil pública, né, e declara o prejuízo daquele pretérito, não do recurso do Ministério Público enfrentado já pelo STJ, mas do recurso extraordinário do Ministério Público protocolado contra o acórdão do TJ. Acompanhe Sua Excelência. Senhora Presidente, corretíssimos os fundamentos em que se apoia o douto voto proferido pelo eminente ministro relator. Ele se ajusta à jurisprudência desta Corte, que admite e reconhece a plena viabilidade da utilização da ação civil pública na discussão de questão prejudicial de constitucionalidade, necessária, enquanto antecedente lógico, à resolução do pedido principal. Como bem lembrado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, o plenário desta Corte, ao julgar o recurso extraordinário 197.917 São Paulo, o caso do Mira Estrela, conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente ação civil pública, ajuizada pelo MP local, que buscava a redução do número de vereadores daquele município. Mas o suposto necessário da resolução daquele litígio residia precisamente na prévia e necessária declaração incidental de inconstitucionalidade de determinado artigo da lei orgânica daquele município. Eu farei constar as razões de meu voto exatamente na mesma linha observada pelo eminente relator. Acompanhe Sua Excelência. Também eu acompanho o voto do eminente relator e proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade, julgou prejudicado o recurso extraordinário do Ministério Público e também, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário do Distrito Federal, confirmando o acórdão proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça e determinando a baixa dos autos ao Tribunal de Justiça do DF para julgamento. Tudo nos termos do voto do relator. Chegou. Encerrei agora. Encerrei. Qual é esse? Era esse segundo, quer dizer, falta 10 todinho, se for. Já se passa das 18 horas. Processo para retirar de mesa e para retirar de pauta, que é 2
Senhores ministros, senhora ministra, indico retirada de mesa do agravo regimental na suspensão de segurança 3.115 de minha relatoria, agravante Sérgio dos Santos Meira e outro, e agravado o município de Amaragi. Também para retirar de mesa o habeas corpus 85.252 de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, sendo pacientes José Alencar Gomes da Silva e outros. Retirada de pauta da ação direta de inconstitucionalidade 980, de que era relator o ministro Sepúlveda Pertence, requerente o Procurador-Geral da República, requerida a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Também retirada de pauta da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, a ação originária número 12, em que é autor Luiz Roberto Pacheco Mercier e réu o Estado de São Paulo. Ainda retirar de pauta, sendo relator o ministro Gilmar Mendes, a reclamação 1158, reclamante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e reclamado o governador daquele estado. Senhores ministros, senhora ministra, está encerrada a sessão.